oramos por ela em casa também. Deus realmente opera maravilhas. Quando está no propósito dele de curar, transformar, ele realmente opera e nós devemos realmente confiar. Que toda a glória seja dada ao Senhor. Irmãos, eu vou convidá-los a abrir as suas Bíblias e mais uma vez eu vou insistir que os irmãos tragam. Quem trouxe sua Bíblia hoje? Levanta aí a Bíblia. Amém, bastante gente, né? Eu tenho percebido às vezes que as pessoas não têm trazido a Bíblia. Pode trazer o celular? Pode, mas eu prefiro ainda o tradicional, meu irmão. Porque assim, a gente vê um adolescente com o celular na mão, a gente não sabe se ele está lendo a Bíblia ou se ele está no Facebook, né? Então é melhor que seja a Bíblia. Desliga o celular, fica na Bíblia. Deixa para ler a Bíblia no celular lá no metrô. Aliás, irmãos, a maioria deve se lembrar que o dia da Bíblia é o segundo domingo de dezembro. No ano passado nós fizemos um desafio para os irmãos que aceitassem esse desafio de lerem a Bíblia toda, pelo menos o Antigo Testamento, pelo menos o Novo Testamento, para receberem um certificado de leitura, e muitos levaram a sério e aceitaram o desafio. Quem está firme nesse propósito ainda? Fiquem firmes. Quem não tiver, ainda dá tempo. Pelo menos o Novo Testamento, se pegar firme hoje, até o final do ano dá tempo de ler. E você vai ser abençoado. Não é pelo certificado, não. O certificado é apenas um incentivo. Mas a sua vida vai ser abençoada pela leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 10. Para quem esteve aqui no culto quarta-feira passada, é o mesmo texto. Nós vamos dar continuidade à mensagem que nós meditamos na quarta-feira. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos assim: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que iríamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Porque ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a nós outros, por causa da alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Até aqui, oremos ao Senhor. Deus Pai, mais uma vez suplicamos a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas neste momento, que a Tua palavra
corações aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero destacar nesse texto a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos da cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo era um pastor muito preocupado. Ele plantava igrejas, mas ele não simplesmente plantava uma igreja numa cidade e ia embora e se esquecia daquela igreja. Não, ele ficava preocupado com o trabalho que ele tinha deixado e procurava saber como estava indo aquela igreja, como aqueles irmãos estavam se desenvolvendo, cuidado pastoral. E então ele estava atento àquela igreja e ele de alguma maneira ficou sabendo que aquela igreja, onde ele tinha iniciado o trabalho na cidade de Tessalônica, estava passando por tribulação. E o texto interessante diz que ele já não suportava mais o cuidado que ele tinha, ou seja, a preocupação dele era tanta que ele já não estava mais suportando a preocupação com aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam passando por um momento difícil, talvez de perseguição, de lutas, por causa da fé em Cristo. Eles ainda eram novos na fé, ainda estavam se fortalecendo, e ele ficou muito preocupado. Ele não podia ir pessoalmente ver aqueles irmãos, porque ele estava em Atenas desenvolvendo um trabalho, não podia sair dali. Então, o que ele resolveu fazer? Ele tinha um pastor jovem, Timóteo, que ainda estava sendo preparado para o ministério, mas já tinha condições de ir até Tessalônica. Então ele enviou Timóteo para lá. Timóteo, vai lá e veja como está o pessoal lá de Tessalônica. Exorta aquele povo para que eles fiquem firmes na fé, veja se eles não estão fraquejando, para que o trabalho todo que a gente teve lá de pregar o Evangelho não seja em vão, para que eles não desanimem, para que eles não desistam. Então, era uma preocupação tremenda que eles tinham, que ele tinha com aquele povo de lá. Muito bem, Timóteo foi, animou aqueles irmãos, viu como é que eles estavam, e quando voltou com boas notícias. Voltou com boas notícias. O texto diz que Timóteo voltou falando para Paulo que eles estavam firmes na fé e no amor, apesar das tribulações. Eles estavam firmes, apesar de estarem passando por dificuldades ali na cidade, perseguições, dureza, mas eles estavam firmes na fé e no amor. E eu gostaria de meditar um pouco nesse tema com os irmãos nesta noite, sobre estarmos preparados para enfrentar tribulações. Por que aqueles irmãos de Tessalônica estavam firmes na fé e no amor, apesar das tribulações? Nós muitas vezes ouvimos assim: aceite a Jesus que os seus problemas vão acabar. Aceite a Jesus que você vai ser próspero materialmente, você vai resolver todas as suas situações complicadas, você não vai ter mais problema na sua vida. E essa é uma maneira errada de apresentar a Jesus às pessoas, porque é bem verdade que Deus tem poder para resolver todos os nossos problemas, e Ele resolve no tempo dele, de acordo com os propósitos dele. Mas também é verdade que na nossa vida cristã nós enfrentamos lutas, e a Bíblia fala justamente isso, que nós enfrentamos lutas. Então, nós precisamos estar preparados para enfrentar
as situações difíceis na vida. Quando nós não estamos preparados, nós acabamos sofrendo quando chegam os problemas, as provações. Eu estou lendo um livro, irmãos, que se chama, recomendo inclusive, Como Superar o Estresse. Pode parecer um livro de autoajuda, desses que tem nas prateleiras das livrarias aí, mas não é. É um livro de um autor norte-americano, pastor Charles Swindoll, um homem de Deus, e ele trata o assunto do sofrimento e do estresse, da depressão de uma maneira muito bíblica, e vale a pena ler esse livro. Eu estou lendo esse livro e uma das coisas que ele aborda nesse livro é que hoje nós temos visto no meio das nossas igrejas, no meio do povo de Deus, muitas pessoas estressadas, estafadas e deprimidas. Coisas que antigamente não se via tanto, e se atribui muito a isso, a agitação da vida moderna. Mas só que não é só a questão da agitação dessa vida que nós levamos hoje em dia. A questão é da forma que muitas vezes o povo de Deus é doutrinado, ou da expectativa que o povo de Deus faz hoje em dia da vida cristã. Porque se o povo de Deus não é preparado para enfrentar dificuldades e fica na expectativa apenas de ter bons momentos na vida, de que se aceitar Jesus a sua vida, como se diz popularmente, vai ser um mar de rosas, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, ele não está preparado, ele desanima. Ele cai em depressão, ele cai no desânimo. O crente precisa estar preparado para a batalha, sempre. Porque a pior coisa para quando nós vamos enfrentar uma batalha é nós não estarmos preparados. É derrota garantida. Derrota garantida. Para quem assiste algum tipo de luta marcial, ou MMA, ou luta olímpica, nós vemos o quanto esses lutadores se preparam para uma luta. Uma luta que às vezes dura 5, 10, 20 minutos no máximo. Eles lutam, às vezes, uma vez por ano só, mas eles se dedicam diariamente se preparando para aquele momento da luta. Eles não vão se preparar 5 minutos antes. Eles não vão ver na hora quem é o adversário que eles vão enfrentar. Não, eles estudam o adversário, eles veem quais são os pontos fortes ou fracos do adversário, eles se preparam fisicamente, eles se preparam mentalmente, emocionalmente, para que quando eles vão para cima de um octógono, ou de um tatame, ou de um ringue, eles estão preparados para a luta. Porque se chegar ali na frente do adversário despreparado, a luta termina em segundos, vai ser derrotada em segundos. Então o cristão precisa entender que quando ele entrega a vida a Cristo, ele já teve o seu maior inimigo derrotado na hora, que é a morte espiritual. Porque Jesus venceu a morte e nos dá a certeza da vida eterna. Mas nesse mundo nós temos lutas a enfrentar. Nós temos lutas a enfrentar e precisamos estar atentos, preparados pelo que vem pela frente,
as 1000 maravilhas quando nós entregamos a vida a Cristo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos alerta que nós estamos numa batalha espiritual que devemos nos preparar. Eu quero citar para os irmãos 3 textos que a palavra de Deus diz acerca de que o crente precisa estar preparado para a luta. O primeiro é esse que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo dizendo, a partir do verso de número 2: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Para isso o quê? Para as tribulações. Pois quando ainda estávamos convosco, o apóstolo Paulo falando, quando eu estava aí com vocês, o que de fato predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando apresentou o Evangelho para os Tessalonicenses, na época em que ele apresentou o Evangelho, ele disse: olha, nós vamos ser afligidos, nós estamos designados como cristãos para sofrer tribulações também. Então, quando a tribulação veio para os Tessalonicenses, eles estavam preparados, eles foram de antemão avisados pelo apóstolo Paulo de que eles se enfrentariam lutas. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, estando longe deles, ficou preocupado, mandou Timóteo, mas Timóteo veio com boas notícias, porque eles estavam preparados. Talvez, se o apóstolo Paulo tivesse falado para eles: creiam em Cristo e tudo vai ficar bem, vocês não vão enfrentar dificuldade nenhuma, as notícias que Timóteo viesse trazer para ele não seriam boas notícias. Talvez Timóteo chegasse para Paulo dizendo: olha, os irmãos de Tessalônica estão tristes, desanimados, querendo desistir, porque não estavam preparados. Mas não, eles estavam preparados. Um outro texto que nos prepara, meus irmãos, para enfrentarmos lutas, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 16:33, Jesus nos adverte assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dá 2 palavras de ânimo aqui. Primeiro, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Primeiro, Jesus adverte: vocês em mim vão ter paz. Depois, no final, ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele não esconde a realidade daqueles que iriam seguir. Ele diz: no mundo tereis aflições. Então ninguém pode dizer em nome de Cristo que ao aceitá-lo não vai sofrer lutas, não vai sofrer aflições nesse mundo, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas nós podemos ter paz em meio às aflições. Jesus diz que nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós podemos ter paz. Nós temos que estar preparados para enfrentar as aflições. Você está preparado para enfrentar as aflições desta vida? Pode ser que você não esteja sendo afligido nesse momento, mas elas podem vir a qualquer momento. E aí alguém vai falar: poxa, eu vou para a igreja para ser animado, o pastor vem falar que qualquer hora eu vou ser afligido, que qualquer hora vai vir uma provação, que qualquer hora vai vir uma tribulação.
Eu não vim na igreja para isso, eu vim para me animar, para sair daqui regozijando. Amém, eu também. Ninguém quer sofrer, meus irmãos, mas não adianta sair daqui enganado, achando que nunca mais vai acontecer nada de errado na sua vida, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Esteja preparado para as lutas. Se elas não vierem, glórias a Deus por isso. Mas se elas vierem, você estará preparado, firme, para não sucumbir diante das provações desta vida. Não é questão de ser pessimista, de pensar no pior, mas é questão de olhar para uma verdade bíblica. O apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses: nós estamos destinados a passar por provações. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Depois o apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente o de crerdes nele. Veja, a palavra de Deus é muito clara: padecerdes, sofrerdes por Cristo. E a palavra coloca isso como graça. Nos foi dada a graça de padecermos por Cristo, de sofrermos por Cristo, não somente crermos nele. Agora, se a palavra de Deus nos alerta que no meio da nossa vida, da nossa caminhada cristã, nós vamos sofrer lutas, provações, tentações, precisamos estar firmes, precisamos estar preparados para enfrentar. Porque se nós subirmos no ringue espiritual e enfrentarmos o nosso inimigo de frente, despreparados, ficarmos olhando para cima, ele vem e nos derroba. Por isso que muitas vezes nós vemos crentes que na primeira dificuldade ficam mal, ficam abatidos, desanimam da fé, se afastam da igreja, muitas vezes ficam revoltados com Deus. A pior coisa que tem, uma pessoa que fica revoltada com Deus, ela no mínimo ela não está bem com o seu juízo